Meus irmãos, graça, paz e esperança da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero convidá-los para que abram a palavra de Deus no livro de Jó. Antigo Testamento, livro de Jó, capítulo 42. Jó, capítulo 42, diz assim a palavra de Deus. Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei, eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Versículo 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim, abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhas e 3 filhas. Chamou o nome da primeira Gemima, o da outra Késia, e o da terceira Querem-Apuque. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disto, viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Já oramos que Deus nos abençoe na compreensão da sua bendita palavra. Para entender os versículos lidos, que fazem parte do último capítulo deste livro, é necessário lembrar do que é relatado no primeiro capítulo, voltar ao começo, rebobinar a fita. Aqueles que são da minha idade sabem o que significa a expressão rebobinar a fita. Então, eu quero convidá-los para que abram no capítulo 1 de Jó, a fim de que recordemos algumas circunstâncias da vida desse servo de Deus, haja vista o que acabamos de ler no capítulo 42. Mantenha sua Bíblia no capítulo 1. Pois bem, Jó era casado e tinha 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres, é o que nos diz aqui o versículo 2 do capítulo 1. Seus filhos eram amigos uns dos outros. Nos diz o versículo 4, seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Que maior alegria pode haver para um pai e mãe, que os filhos se deem bem, que os irmãos tenham prazer de estar juntos? Isso acontecia no caso dos filhos e filhas de Jó. Jó era riquíssimo, provavelmente a pessoa mais dotada de recursos na sua região. Versículo 3, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, isto é, os seus empregados, os seus funcionários, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente.
Jó também era o sacerdote de sua casa. Ele não era simplesmente religioso, uma pessoa com prática religiosa, mas nele realmente havia temor de Deus. Notem a descrição que o texto nos dá, no versículo 5: decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava, quer dizer, os consagrava a Deus. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Todas essas coisas que acabamos de listar são muito positivas, mas nenhuma delas se compara àquilo que Jó era diante do Senhor. Porque uma coisa é ter reputação social, uma outra coisa é ser aprovado diante do nosso Deus. E a descrição do próprio Deus sobre Jó, no versículo 1, é impactante. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então, esse homem, pai de família, 7 filhos, 3 filhas, riquíssimo, o mais rico daquela região, homem crente e piedoso, que se levantava de madrugada para oferecer sacrifícios pelos seus filhos. Esse homem, que a Bíblia descreve como íntegro e reto, temente a Deus, se desviava do mal, numa certa ocasião, ele recebeu uma série de notícias que, caso ele não tivesse o temor de Deus, talvez lhe levasse a tirar a própria vida. Notem o que é relatado a partir do versículo 13 desse capítulo 1. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam, vinham na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus, um povo inimigo, e os levaram, e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Essa foi a primeira notícia que chegou ao conhecimento de Jó. Falava este ainda quando veio outro servo, outro empregado, e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu, só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram aos servos a fio de espada, só eu escapei para trazer-te a nova notícia. Também este falava ainda quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Esse homem acordou rico, com todos os seus filhos e filhas, e dormiu pobre, enlutado. Tamanha foi a tragédia que lhe acometeu. Tenhamos em mente ainda que Jó viveu na época dos patriarcas, quando as pessoas costumavam alcançar muitos anos de vida. A época de Jó é a mesma época de Abraão, Isaque e Jacó. Abraão viveu 175 anos, Isaque 180 e Jacó 147. Ao longo do livro, que tem 42 capítulos, a gente percebe que Jó tem filhos adultos e filhas moças.
Inclusive os filhos já moravam em suas respectivas casas, o que sugere que eles já tinham famílias. Jó possuía amigos de longa data, um grande patrimônio material, muitos animais empregados. Não se constrói um patrimônio do dia para a noite. E era muito conhecido na terra, naquela região. À luz desses indícios, há estudiosos que estimam que no capítulo 1, quando essa situação se manifesta, se dá, Jó deveria ter entre 60 e 70 anos. Independente da idade que tivesse, quando Jó é visitado pela maior provação de sua vida, ele é um homem de idade, alguém que, ao contemplar sua trajetória, podia perguntar a Deus: o que fiz para merecer isso? Inclusive a esposa de Jó lhe sugeriu: por que não amaldiçoas o teu Deus e morre? Contudo, em vez de se voltar contra o Criador, a Bíblia diz no versículo 22 deste capítulo 1, em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. As pessoas se revelam pelas suas reações mais do que pelas suas ações. E a resposta de Jó a essa tragédia, a esse conjunto de desgraças, a essa calamidade que lhe sobreveio, não foi a de voltar-se contra Deus. Vejamos agora o que o personagem principal do livro, que não é Jó, mas Deus, aquele que permitiu que toda essa desgraça lhe sobreviesse, quer nos ensinar à luz da experiência do seu servo Jó. Voltemos, pois, ao capítulo 42. A escola do sofrimento é o assunto do sermão de hoje. Em primeiro lugar, a escola do sofrimento deve fazer-nos reconhecer a soberania de Deus, isto é, o controle absoluto e pleno do Senhor sobre todas as coisas, pessoas e circunstâncias. Deus tem as rédeas da história em suas mãos. Notem que neste capítulo 42, versículo 2, Jó, nesse versículo diz: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Diferente dos nossos planos, do nosso planejamento. Quantas vezes eu e você, ao longo da vida, já estabelecemos metas, objetivos, e ficamos no meio do caminho. Dificuldades, situações não previstas, circunstâncias diversas impediram que os nossos planos se cumprissem. Conosco isso pode acontecer, mas em relação a Deus, nenhum dos planos dele pode ser frustrado, pode ser interrompido, pode deixar de ser obedecido ou cumprido. Esta confissão de Jó acontece depois de Deus ter lhe feito perguntas sobre assuntos diversos. É muito interessante notar essa dinâmica no livro. Ao longo do livro, são vários os discursos dos amigos de Jó, e Jó faz alguns discursos, e neles encontramos algumas perguntas que Jó dirige a Deus. Mas, a partir do capítulo 38, Deus se manifesta. Deus até então estava calado, pelo menos não havia manifestado a sua vontade através de palavras. E nesse capítulo, do capítulo 38 até o capítulo 40, Deus faz 70 perguntas a Jó, apenas 70, sobre os mais variados assuntos. Notem, por exemplo, no capítulo 38, versículo 3, versículo 4, melhor dizendo: onde estavas tu, Jó, quando eu lançava os fundamentos da terra? Dízimo, se tens entendimento. Versículo 8: ou quem, Jó, encerrou o mar com portas, quando irrompeu da madre? Quando eu lhe pus as nuvens por vestidura, e a escuridão por fraldas? Quando eu lhe tracei limites, lhe pus ferrolhos e portas, e disse: até aqui virás, e não mais adiante, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas.
Capítulo 39, versículo 1. Sabes tu o tempo em que as cabras monteses têm os filhos, ou cuidaste das corças quando dão suas crias? Capítulo 41, versículo 11, primeira parte. Quem primeiro me deu a mim, para que eu haja de retribuir-lhe? Já que tu estás com algumas dúvidas, Jó, por favor, responda-me estas perguntas. Então, a confissão de Jó, de que bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado, acontece após Deus enumerar estas 70 perguntas. É nesse contexto que ele reconhece a soberania de Deus. Meus irmãos e irmãs, o sofrimento é uma realidade na vida de todas as pessoas, inclusive dos filhos e filhas de Deus. Não há como vir a este mundo, pisar nesta terra, sem experimentar o desconforto do sofrimento. É certo que o momento em que experimentamos as grandes aflições da vida pode variar. Para uns na adolescência, até mesmo na infância, para outros na fase adulta, mas uma coisa é certa: todos nós e todos os seres humanos experimentam dores, decepções sentimentais, reveses financeiros, perdas materiais, doenças e luto. Ninguém escapa dessa dinâmica, desse movimento que é próprio da existência humana. No caso de Jó, seu drama era maior porque ele não sabia a razão pela qual ele foi visitado por tantas catástrofes em um mesmo dia. É outro aspecto muito interessante do livro de Jó. Jó morre, Jó é enterrado sem saber a razão pela qual lhe sobreveio tudo aquilo que nós acabamos de relatar. Nós que lemos o livro, sabemos a história, o começo, o meio e o fim. Jó não tinha essa perspectiva, Jó jamais soube o porquê ele sofreu o que sofreu. Nós, assim como Jó, desconhecemos o porquê de muitos processos e situações que ocorrem conosco. Vou lhes dar um exemplo. Em 2021, a minha mãe teve que ser operada. Minha mãe, na ocasião, tinha 76 anos de vida e, pela graça de Deus, tinha uma vida absolutamente plena. Minha mãe cuidava da sua alimentação, fazia a sua hidroginástica, cuidava dos seus bichos, das suas plantas, da sua casa. Eram apenas ela e meu pai no lar, ela não tinha necessidade de contar com uma secretária ou uma empregada. E no exame de rotina foi diagnosticado uns meses antes, de julho de 2021, um aneurisma. Por conta da pandemia, minha mãe não pôde ser operada, de tal maneira que a operação somente aconteceu em julho daquele ano. A operação deveria durar entre 2h30 e 3 horas. Então, vocês imaginem, eu e Carla, na época vivíamos lá em Santiago do Chile, onde eu era pastor. Então, deu aqui 2 horas, está próximo o momento de terminar a operação, 3 horas, 4 horas, 5, 6, 7, 8, 8h30 e nenhuma notícia, até que a minha irmã faz uma chamada de vídeo e antes dela falar, o semblante já dizia muito. E quando ela solta a primeira palavra, já desaba em choro. Eu vou resumir a história. O aneurisma estourou, explodiu durante a intervenção cirúrgica e desde então a minha mãe vive em estado semivegetativo, com muitas complicações. A nossa vida virou de ponta a cabeça. A reação da minha irmã, nos meses seguintes, foi
por que nós levamos para aquele hospital? Para aquele médico? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Meus irmãos, Deus é soberano. Nós não sabemos por que Deus permitiu que aquilo acontecesse. Mas nós temos uma certeza: aquele acontecimento não escapa do controle soberano de Deus. Reconhecer a soberania de Deus é uma manifestação de fé, especialmente quando as circunstâncias são de aflição. Diante da calamidade de Israel, ou em Israel, o profeta Abacuque orou e disse: ainda que a figueira não floresça, nem haja frutos nas vides, ainda que falhe o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Quando lemos o livro de Atos dos Apóstolos, uma cena muito marcante é a que narra a prisão e o açoitamento de Paulo e Silas, por causa da pregação do Evangelho. E ali no cárcere, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Irmãos, quando nos faltarem energia e força, oremos e afirmemos: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Essa é a primeira lição do sofrimento. Fazer-nos reconhecer a soberania de Deus. A segunda lição que a escola do sofrimento nos apresenta é a seguinte: o sofrimento deve levar-nos a reconhecer nossa incapacidade para entender os caminhos da vontade de Deus. Versículo 3 do mesmo capítulo 42. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Nesse versículo, assim como em outras partes da Bíblia, a Bíblia, Nova Versão Internacional, traz uma tradução mais feliz, mais clara. Escutem o que diz o relato, melhor, este versículo na Nova Versão Internacional. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Irmãos, a consciência de que somos incapazes de entender os meandros da providência divina, isto é, os caminhos ocultos aos nossos olhos, nos conduz ao amadurecimento, cujos frutos incluem, percebam, primeiramente, humildade. Versículo 4, escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Por favor, não entenda que este versículo é um pedido de Jó, no qual Jó diz assim: Senhor, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Não. Na realidade, Jó está aqui repetindo o que Deus já havia lhe dito. Volte sua atenção para o capítulo 40, versículo 2. Olha o que Deus havia dito antes para Jó: acaso quem usa de censuras contenderá com o Todo-Poderoso? Quem assim argue a Deus, que responda. Então, como é que a gente deve entender o versículo 4, que eu acabei de ler, que eu li há pouco? Nós não temos aqui uma declaração de Jó, mas sim a evocação de um confrontamento que Deus lhe havia feito. Ou seja, esse versículo deve ser entendido na sequência do versículo 3, cuja ideia é esta que aparece aqui, na segunda parte. Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Nessa linha de reconhecer a sua ignorância, que ele havia dito coisas
que vão além da sua compreensão, ele recorda que em algum momento Deus o havia confrontado e Deus o havia desafiado a responder às perguntas do próprio Deus. Em resumo, e esse é o ponto mais importante, Jó está atestando neste versículo 4 que realmente Deus tinha razão quando mostrou que ele, Jó, não era capaz de responder às perguntas celestiais, as perguntas que o próprio Deus lhe havia feito. Então, esse é um versículo que nos ensina a humildade. Cuidado. Não sejamos pessoas que se portam de maneira professoral, sempre tendo lições e experiências a ensinar aos demais. Tem gente que parece que engoliu a razão do mundo, porque quer ter respostas e dicas para tudo. É desagradável conviver ou estar diante de pessoas que se comportam assim. A pessoa sempre faz referência à experiência dela e ela é como se ela subisse num pedestal e fala assim: agora me escute, porque vai falar a pessoa que entende. Esse basicamente foi o erro dos amigos de Jó. Quando nós lemos o livro de Jó, legal, os amigos souberam, por isso eram amigos, da desgraça que visitou o lar de Jó e foram até Jó. Ponto para eles. O problema dos amigos de Jó era que a teologia deles era ruim. A teologia deles era mais ou menos a teologia do pessoal, da teologia da prosperidade. É uma espécie de toma lá da cá. Em resumo, Jó, tu estás sofrendo porque tu cometeste algum pecado. Se toda essa desgraça, se toda essa tragédia veio sobre ti, Jó, é porque alguma coisa tu fizeste que fez com que Deus retribuísse a tua maldade. Quando na realidade eles estavam errados, porque a Bíblia fala que Jó em tudo não pecou contra Deus, e quando Deus se dirige aos amigos de Jó, nesse mesmo capítulo, vejam o que Deus diz, versículo 7, tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Em outras palavras, tu e teus amigos falaram bobagem, besteira, vocês quiseram interpretar a situação de Jó e acabaram dizendo que não correspondia à verdade. Quando meus filhos nasceram, mais de uma vez aconteceu de uma mulher que já era mãe chegar a Carla e dizer: faça assim e assado. Eu até reconheço a boa intenção de várias delas. Não há nenhum problema que uma senhora, que uma mulher, ou que um homem, né, em outro contexto, óbvio, não pode ficar grávido, chegue e compartilhe a sua experiência. O problema é quando a pessoa, você deve estar passando por isso, vai passar, viu, Thaís? Você está grávida? Assim, você tem que fazer assim assado, irmãos. Calma. Você pode ajudar, mas às vezes a sua experiência será e é diferente das demais pessoas. Não é porque você amamentou de um jeito que todas as mulheres vão conseguir amamentar do jeito que você amamentou. Não é porque você usou tal técnica para que a criança durma, que essa técnica vai responder, vai funcionar para todas as crianças, inclusive aquelas que são gêmeas. Eu não estou dizendo que você não deve se oferecer e não deve compartilhar a sua experiência, mas vá com calma, com cautela. Além da humildade, o reconhecimento da incapacidade de entender os caminhos sinuosos aos nossos olhos da providência divina, ocasionou intimidade de Jó com Deus. Versículo 5, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Note outro benefício do sofrimento. Por vezes, o sofrimento nos ensina conteúdos, nos permite aprender verdades, princípios, lições, que somente por meio da dor, da dificuldade, nós vamos conseguir retê-los, absorvê-los.
a intimidade com Deus. Um exemplo de intimidade com Deus muito bonito na Bíblia é o do jovem profeta Samuel. Quando Samuel estava no tabernáculo, ali aprendendo sobre o serviço no tabernáculo com o sacerdote Eli, por 3 vezes Deus se apresentou e Samuel saiu do seu quarto e foi até o aposento do sacerdote Eli, porque Samuel havia entendido que Eli o estava chamando. Mas por que Samuel se enganou? A Bíblia nos dá a resposta. A Bíblia diz: Samuel ainda não conhecia o Senhor. Na 4ª vez, orientado pelo experiente sacerdote Eli, qual foi a resposta de Samuel quando Deus se manifestou a ele? Fala, porque o teu servo ouve. Conhecer sobre Deus é diferente de conhecer a Deus. Existe um livro tremendo que muito explica esse tema, é o livro de James Packer, O Conhecimento de Deus. Conhecer sobre Deus, há muitas pessoas que conhecem, inclusive nas igrejas. Tem informações, tem pessoas que conhecem os dados, os nomes, os personagens, os fatos bíblicos. Tem pessoas que são capazes, inclusive, de ensinar na escola dominical muito bem, de ocupar o púlpito, de pregar a palavra de Deus. Alguns são verdadeiras, algumas pessoas são verdadeiras enciclopédias de conhecimento teológico doutrinário. Isso é conhecer sobre Deus. Agora, conhecer a Deus, chamá-lo de Pai, saber identificar sua voz, sua direção, sua vontade. Foi o que Jó aprendeu depois do sofrimento. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E outro benefício, nessa perspectiva de que a escola do sofrimento nos leva a reconhecer nossa incapacidade para entender os caminhos da vontade de Deus, é o quebrantamento. Porque o versículo 6 nos diz: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. É o derramamento na presença de Deus. Foi o que aconteceu, por exemplo, com Davi. Quando Deus se manifestou a Davi por meio do profeta Natã, Davi se humilhou na presença de Deus. Foi o que aconteceu com Neemias, quando ele recebeu aquele relatório sobre a condição de Jerusalém e a condição dos homens e mulheres de Jerusalém. Neemias se assentou, chorou, lamentou e jejuou, buscando nos céus a resposta para os dilemas na terra. Isso é quebrantamento. É essa capacidade de se prostrar, de se dobrar diante da voz do bom pastor. A escola do sofrimento, em terceiro lugar, deve nos levar à oração, que é o remédio divino para a nossa cura e reconstrução da vida depois de experiências muito complexas, trágicas, como aquelas que Jó vivenciou. Versículo 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. Na realidade, esse tópico a gente vai desenvolvê-lo até o versículo 17, porque ele tem muito conteúdo aqui que a gente vai agora dividir para ficar mais fácil a nossa assimilação. Para começo de conversa, nessa perspectiva de que a escola do sofrimento nos empurra para orar, e você pode talvez agora fazer um exercício, e talvez você chegue à conclusão que os momentos na sua caminhada com Deus, na sua experiência cristã, nos quais você mais orou, mais buscou a Deus, foram aqueles momentos de aperto, de dificuldade, de drama. Eu acho que eu nunca pedi tanto a Deus por graça, por misericórdia, quando, no dia seguinte ao nascimento dos nossos filhos, os nossos filhos nasceram numa sexta-feira por volta de 10 e tanto da manhã,
Timóteo 10:37, Helena 10:40, 3 minutos depois. Então, no dia seguinte, quando eu cheguei para visitar a Carla e as crianças, só estava a Carla com o Timóteo no quarto. A Carla falou, não, é porque ela estava com uma... A enfermeira levou para supervisionar. Tudo bem, legal. Tempo depois, chega um médico com uma enfermeira. O semblante do médico não era de bons amigos. Aquela frase ficou aqui, não lhe trago buenas notícias. Não trago boas notícias. Quando ele disse a frase, eu já perguntei, a menina está viva? Falou, está, e vocês podem visitá-la. Aí começou a relatar os problemas que a menina tinha. Foi constatada uma infecção e ela estava com 3 problemas e estava na UTI. Gente, daquele sábado para o domingo, ali a minha fé foi provada e fortalecida. E não apenas a minha, da minha esposa também. O texto diz que enquanto Jó orava, o Senhor mudou a sorte dele. Ele orava pelos seus amigos, aqueles que tinham proferido discursos, aqueles que haviam mal interpretado a sua situação. Jó tinha todas as razões para não orar pelos seus amigos, ou para fazer uma oração imprecatória. Senhor, castiga-os. Senhor, disciplina-os. Pesa a tua mão, porque o Senhor sabe que eu não pequei contra ti. E eles disseram que eu pequei contra ti. Mas Jó estava orando pelos seus amigos. Enquanto Jó orava pelos outros, Deus o curou. Que testemunho potente da graça restauradora de Deus. Existem pessoas que são, talvez na linguagem popular, pedras no seu caminho, né? Ou no seu sapato. Pessoas difíceis, meu amigo, às vezes dentro de casa. Aquelas pessoas que, se você puder, você não cruza pelo caminho delas. Ou talvez, se você fosse Deus, você fulminava no raio. Passe a orar por essas pessoas. Peça a graça de Deus sobre essas pessoas. E aí, provavelmente, vai acontecer com você aquilo que aconteceu com Jó. Enquanto você ora pelos outros, Deus vai trabalhando e moldando o seu coração. Muitas vezes o milagre começa durante a oração. A gente, às vezes, pensa que o milagre, né, é uma bênção material, é uma bênção visível, mas, às vezes, o milagre é durante a viagem, não é nem quando você chega no destino. Foi isso que aconteceu com Jó. Segundo aspecto que o texto nos mostra, curado, Jó pôde começar a reconstruir sua vida. Segunda parte do versículo 10. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. Isso é um resumo, gente. Porque a pessoa, Jó não teve mais 7 filhos e 3 filhas, né? Da noite para o dia. Não, naquela época eram 9 meses, mais ou menos, gestação. Curado, ele começou a reconstruir sua vida. As experiências do passado não devem ser âncoras que nos prendem a um lugar e nos impedem de avançar. Já pensou se Jó ficasse no si? Ai, se eu não tivesse perdido os meus bens. Ai, se eu não tivesse tido que enterrar os meus filhos e filhas. Ai, se, a condicional. As experiências do passado não devem nos paralisar. Esse é o problema de muitas pessoas que lutam com o drama da depressão. Elas tiveram uma dor, uma perda, um trauma, um evento muito difícil, e elas não conseguem se desligar. E eu não estou aqui sugerindo que é fácil.
daquele evento, de tal maneira que a vida fica emperrada, travada. Pela graça de Deus, as experiências do passado, em vez de ser âncoras, podem ser em nossa vida molas de impulsão. É que nem topada. Já deu uma topada? A topada, ela não te derruba, porque ela é topada. Porque se derrubasse era uma queda. A topada, ela te empurra para frente. Então você quase ali cai, né? Mas você não cai e avança. Pela graça de Deus, o sofrimento, as provações, as lutas podem ser molas de impulsão. Outro aspecto que o texto nos ensina é que, nesse processo de reconstruir a vida, de se reerguer, de restabelecer vínculos e relações, Deus usa pessoas. Versículo 11. Então vieram a eles todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quantos dantes o conheceram e comeram com ele em sua casa e se condoeram dele e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Maravilha, hein? Na reconstrução da vida, Deus usa pessoas. E não se esqueça disso também. Pessoas restauradas estão aptas para relacionamentos. Pessoas enfermas, não. Gente que constrói muros em vez de pontes está enferma. Ainda não foi curada, ainda não foi restaurada. Porque quando Deus nos visita com sua graça, quando Deus nos abençoa, quando Deus sara uma ferida, a cicatriz continua ali, mas a cicatriz já não vai nos paralisar e nos impedir de nos relacionar uns com os outros. Eu vou lhes dar um exemplo disso, de como às vezes nós podemos nos equivocar e até falar besteira. 7 de janeiro de 2008, eu era pastor em São Paulo, e houve um acidente terrível com o pastor Ailton Dutra, pastor presbiteriano da IPB, eu o conhecia. Não era uma pessoa próxima, porque não éramos do mesmo presbitério, da mesma geração. No acidente, numa estrada de Minas Gerais, morreram ele, o pastor e o pai, de 38 anos, os 2 filhos dele, Caio, a Bruna, de 6 anos, e Caio, de 1 ano. E a sobrinha que estava no carro, de 18 anos, também morreu, na hora. A esposa do reverendo Ailton, a Lídia, de 33 anos, não morreu. Essa mulher foi levada para o hospital, ela ficou semanas em coma. Quando a notícia chegou às igrejas, isso abalou, porque é uma notícia muito trágica. E eu me lembro de uma irmã minha em Cristo, ovelha, que disse uma grande bobagem. À porta da igreja, ela falou assim: ô pastor, tivesse sido melhor que ela morresse. Porque imagina para essa mulher, caso ela sobreviva, ficar sabendo que os 2 filhos e o marido morreram. Eu lhe disse: minha irmã, isso é a nossa perspectiva humana, o fato é que essa irmã está viva e Deus pode ter um propósito na morte dela. Essa mulher sobreviveu, até hoje ela faz terapias e se submete a processos de fisioterapia. E ela escreveu um livro chamado Nos Escombros da Vida, contando o testemunho dela. Meu coração pecaminoso, ainda que pastoral, já me sugeriu comprar esse livro e mandar para aquela irmã. Mas eu não fiz isso, tá bom? O fato é que essa mulher, pela graça de Deus, hoje, ela continua servindo a Deus, trabalhando na obra do Senhor, e através do testemunho dela, edificando vidas. E às vezes nós
nos achamos no direito de dizer que seria ou teria sido melhor isso ou aquilo, irmãos. Não incorramos no erro dos amigos de Jó, que apresentaram um diagnóstico infeliz, equivocado, para o quadro dele. Última lição da escola do sofrimento, nos permite colher os frutos das provações. No caso de Jó, é importante a gente ressaltar isso, porque a maneira como Deus trata, lida com cada um, é particular. Não é porque Deus fez o que eu vou agora mostrar no texto, que todas as pessoas, depois de uma tragédia, vão experimentar o mesmo que Jó experimentou. Uma coisa é certa, o que virá depois do sofrimento, o que Deus permitir que venha, sempre é para o nosso melhor, não importa a dor que isso inflija nos outros. Ainda que não tenhamos respostas, ainda que não tenhamos como responder, explicar muitas coisas. Mas no caso de Jó, a fase posterior à grande aflição foi de maior riqueza material. Vamos lá, versículo 12, primeira parte. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. Porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Familiar, versículo 13, também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Versículo 16, segunda parte, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então, a fase posterior à grande aflição foi de maior riqueza material, familiar, espiritual. 14, versículo 14, chamou o nome da primeira Gemima, o da outra Késia, e o da terceira Querem Apuc. Vocês sabem qual é o significado desses nomes? Gemima é o nome de um pássaro. A Késia significa perfume, e Querem Apuc tem a ver com cosmético, com uma coisa graciosa, com uma coisa que embeleza. Isto é, naquela cultura que, diferente da nossa, escolhia os nomes sempre com um significado, Jó deu às suas filhas nomes que mostravam a graça de Deus no cuidado dele, ou para com ele. Retomando aqui o ponto, de maior riqueza também social, porque em toda aquela terra, versículo 15, não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Já pensou? Aqui os pais que têm filhas moças, que querem casar suas filhas. A reputação das filhas de Jó eram moças, eram mulheres bonitas, eram mulheres filhas de um pai piedoso e já tinham o dote já garantido. É beleza, hein? Maior riqueza temporal, por quê? Porque, versículo 16, depois disto, viveu Jó 140 anos. Não poucos estudiosos sugerem que Jó tenha vivido, finalmente, entre 200 e 210 anos, porque somente depois, após essa grande aflição, ele ainda viveu 140 anos. E maior riqueza existencial, como pessoa, como ser humano. Por quê? Porque o versículo 17 diz, então morreu Jó, velho e farto de dias. Isto é, teve uma velhice tranquila, se regozijou, teve dias de paz nessa última fase, nesse último ciclo da sua vida. Portanto, a escola do sofrimento deve fazer-nos reconhecer a soberania de Deus, deve levar-nos a reconhecer nossa incapacidade para entender os caminhos da vontade de Deus. Isso acontece muitas vezes. Terceiro lugar, deve nos levar à oração, que é o remédio divino para a nossa cura e reconstrução da vida. Quarto lugar, nos permite colher os frutos das provações. No caso de Jó, maior riqueza material, familiar, espiritual, social, temporal e existencial. O escritor C.S. Lewis afirmou em certa ocasião
que o sofrimento é o megafone para despertar o homem surdo. O sofrimento é o megafone de Deus para despertar o homem surdo. Muitas vezes, ou às vezes, na nossa caminhada, Deus permite que soframos para extirpar, eliminar sujeiras da nossa vida e para fortalecer a nossa fé. Se você tem alguma dúvida do que eu acabei de dizer, escute estes 3 versículos. Salmista, que disse: foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. Rei Ezequias, eis que foi para a minha paz que eu tive grande amargura. Apóstolo Paulo, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Se eu terminasse o sermão bem aqui, talvez diante de judeus, ou numa sinagoga, os judeus gostassem. Mas eu não poderia deixar de mencionar aquele que é o versículo mais bonito do livro de Jó, com o qual eu quero terminar este sermão, capítulo 19. Declaração de Jó. Vamos ler juntos, a uma só voz, o versículo 25 do capítulo 19. Jó 19, 25, a uma só voz. Porque eu sei, meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Jó anuncia a Cristo. Nós sabemos que o nosso Redentor está vivo. E Ele se levantará sobre a terra, como um dia já se levantou. Vamos orar? Senhor, não está em nós a capacidade, muito menos a força, para enfrentar as adversidades, as lutas, o sofrimento, ou mesmo as tragédias, sem blasfemar, sem murmurar, sem apresentar um mau comportamento diante de Ti dos homens. Senhor, como diz o salmista, ensina-nos até mesmo a receber as más notícias. Dá-nos graça, Pai, para depender de Cristo, Teu Filho, para fazer uso responsável dos recursos espirituais que o Teu Espírito nos dispõe, a fim de que amadureçamos na fé, a fim de que as provações lapidem a pessoa de Jesus em nós. Ajuda-nos, Pai, porque vivemos num mundo caído, num mundo quebrado, num mundo do qual não há como evitar o sofrimento, a dor, mas o Senhor estando conosco, como está, nós podemos enfrentar os vales, passar, ó Deus, pelos desertos, cruzar lugares muito difíceis, amparados e agarrados, seguros, ó Deus, pelos Teus amorosos braços. É o que nós te pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Amém.